Priscila Asbeck, que vai trazer mais detalhes com relação a o que deve ser questionado, quais questões devem aparecer no Congresso americano, debates que já começaram por aí, né, Priscila? Bom dia para você. É isso, Carol. Bom dia a você, a todos que nos acompanham. Ontem já houve um briefing por parte da equipe de Donald Trump para o Grupo dos 8, que é um grupo mais restrito do Congresso, que é formado pelos supervisores ali de comitês de inteligência da Câmara, do Senado. E hoje acontecem esses briefings mais amplos. Às 5h30 do horário de Brasília, o Senado completo vai ser informado sobre as operações. E às 19h do horário de Brasília, a Câmara dos Deputados vai ser informada. Vão participar o secretário de Estado, Marco Rubio, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, o diretor da CIA e também o presidente do Estado-Maior Conjunto, o general Dan Kane, que é o comandante que coordena, então, essas operações. Isso deve acontecer, Carol, porque segundo uma lei que foi aprovada depois da Guerra do Vietnã, a War Powers Resolution, que é a resolução dos poderes de guerra, o presidente precisa informar o Congresso em até 48 horas depois de fazer algum tipo de ação militar. E depois de 60 dias, o presidente não pode continuar uma operação sem o aval do Congresso. É por isso que acontecem essas informações e esses briefings ao Congresso, mas com alguns questionamentos. Eu vou falar primeiramente sobre o que disse agora o presidente Donald Trump nessa postagem que acabou de ser feita nas suas redes sociais. Depois vou explicar um pouco do que está sendo questionado nesse momento. Donald Trump disse que os estoques de munição dos Estados Unidos nunca estiveram tão elevados ou em melhores condições. Ele falou que os Estados Unidos têm um suprimento praticamente ilimitado e que guerras podem ser travadas para sempre com muito sucesso usando apenas esses estoques. E aí ele faz uma crítica a Joe Biden, dizendo que ele passou o tempo todo dando tudo para o presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia. Foram centenas de bilhões de dólares de graça e ele disse que o presidente Volodymyr Zelensky não se preocupou em repor esses estoques. Ele disse que ele, felizmente, reconstruiu as Forças Armadas. Então, ele quer mostrar para o Irã que o poder bélico dos Estados Unidos é enorme para fazer uma pressão ao Irã, ao mesmo tempo quer tranquilizar os americanos sobre a extensão dos recursos dos Estados Unidos para entrar em uma guerra prolongada, e ele também quer dizer que se houver algum tipo de questão em relação aos estoques de munição, isso também não é culpa da sua administração, mas sim da administração anterior de Joe Biden por causa da guerra na Ucrânia. E aí ele tenta fazer uma distinção entre a guerra na Ucrânia, ali tentando sinalizar que os recursos enviados para a guerra na Ucrânia foram recursos que foram infrutíferos, já que a guerra continua. Essa sim seria uma guerra prolongada, mas querendo dizer que no caso do Irã é possível os Estados Unidos vencerem essa guerra, mas há uma mudança de tom aqui, Carol, com Donald Trump já não falando mais que essa guerra vai durar 4 semanas ou até 5 semanas, mas falando que existe essa capacidade para sustentar uma guerra para sempre. Então essa é uma mudança importante que o presidente Donald Trump menciona. E ontem à noite, Carol, também diversas informações de que, de fato, haveria uma escalada dos ataques por parte dos Estados Unidos e também de Israel. Um alto funcionário disse à CNN que os Estados Unidos estavam se preparando para um ataque significativo no Irã nas próximas 24 horas. O secretário de Estado, Marco Rubio, disse que os golpes mais duros ainda estão por vir, e o presidente Donald Trump, em uma entrevista ao âncora da CNN, Jake Tapper, disse que os militares dos Estados Unidos estão batendo muito forte no Irã, mas que a grande onda de ataques ainda está por vir, e a gente está vendo, de fato, uma escalada das tensões nesta terça-feira, Carol.